agora sobre os 4 evangelhos, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, devido a conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, em algumas vezes, utilizando exatamente a mesma estrutura e utilizando até as mesmas palavras. O nome sinótico vem do grego junto, e ópsis, ver. Os assuntos neles abordados correspondiam quase inteiramente, ou seja, são classificados assim por apresentarem uma mesma visão ou mesmo ponto de vista sobre os acontecimentos. Muitos estudiosos acreditam que esses evangelhos compartilham o mesmo ponto de vista e são claramente ligados entre si. O 4º evangelho canônico, o Evangelho de João, relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente, pelo que não se enquadra nos sinóticos. Dessa maneira, temos 4 evangelhos canônicos, dos quais 3 são sinóticos. Parte do conteúdo presente em todos os 3 evangelhos sinóticos é chamada de tripla tradição. Isso inclui a maioria das narrativas sobre os eventos da vida de Jesus, iniciando pelo seu batismo e terminando com a descoberta do túmulo vazio após a crucificação. Também incluem algumas das parábolas, tais como a parábola do grão de mostarda. A tripla tradição é responsável por 76% do texto de Marcos. Parte desse material está presente em quase todos os evangelhos, e algumas vezes com pequenas variações. Existem ainda alguns casos notáveis, chamados acordos menores, onde Mateus e Lucas entram em acordo entre si na estrutura de palavras diferindo de Marcos. Olha que interessante. Olha. Por sua vez, a dupla tradição explica o material 200 versos compartilhado entre Mateus e Lucas, porém ausentes em Marcos. Este conteúdo consiste quase que inteiramente nos discursos e ensinamentos de Jesus, e inclui a maior parte do Sermão da Montanha e a maioria das parábolas. Adicionalmente, a dupla tradição inclui 3 versos de Mateus que são atribuídos a João Batista. O último verso desse grupo também aparece em Mateus 7,19, atribuído a Jesus. E por fim, a história do servo do centurião, no trechinho de Mateus 8, 15 e 13. Os evangelistas são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. A particularidade dos evangelistas é que falam expressamente de Jesus, dos seus ensinamentos e atividades. Por outro lado, a intenção deles não é escrever uma biografia, no sentido moderno da palavra. Cada um tem como destinatário específicos a meta de enfatizar certos aspectos da vida de Cristo, transmitindo a sua mensagem. O que os evangelistas destacam da vida de Jesus? De modo sucinto, podemos destacar: Mateus enfatiza as profecias, pois querem transmitir aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Marcos, provavelmente o mais antigo, coloca a ênfase nas ações de Jesus, e seu público pode ter sido os romanos. E Lucas, escrito para os não-judeus, os gentios, sublinha a misericórdia divina demonstrada através da salvação trazida por Jesus, especialmente para os excluídos. João é muito mais teólogo, tendo sido escrito para os convertidos. Foi o último evangelho, escrito por volta do ano 100 depois de Jesus. E não repete muitas coisas já conhecidas pelos cristãos, graças aos outros evangelhos. Em relação aos autores, Mateus e João conviveram com Cristo, pois eram apóstolos. Marcos era um discípulo de Paulo, e Lucas era companheiro de Paulo e escreveu também o Atos dos Apóstolos. Quanto às diferenças entre eles, podemos ainda salientar a época em que foram escritos. Marcos foi o primeiro em 64 d.C., Mateus em 75 a 80 e Lucas a 80 d.C., e o João 95 d.C. O momento político da época de cada um torna o texto diferente entre um e o outro. Outro aspecto importante que caracteriza as diferenças entre eles são o tipo de comunidades e local no Império Romano. O Evangelho de Marcos foi escrito em Roma para os gentios em particular, os pagãos do mundo.
O Evangelho de Mateus foi escrito em Jerusalém, para cristãos vindo do judaísmo. O Evangelho de Lucas foi escrito em Antioquia, para cristãos de cultura helênica das comunidades paulinas. E o Evangelho de João foi escrito em Éfeso, para cristãos vindo do mundo grego-romano. A partir da apresentação dos Evangelhos, Jesus não é somente um anúncio, mas ele é o primeiro que divulga e apresenta o Evangelho. Jesus se auto-apresenta como o Evangelho de Deus. Em outras palavras, a Boa Nova, que Deus apresenta ao mundo através dele, seu Filho. A lei e os profetas do Antigo Testamento chegaram até o anúncio de João Batista. A partir do batismo de Jesus por João, é anunciada a Boa Nova do Reino dos Céus. E todos se esforçam a ele pertencer, mesmo com violência. Esse trechinho está em Lucas 16, capítulo 16, versículo 16. É isso, Lu. É isso o que eu tinha pescado aqui para a gente refletir nesses trechinhos. É algo bem simplesinho, mas vale a pena a gente pensar. Né? Esses trechinhos tem muita coisa do Caibar, do Paulo Estevão, da Boa Nova do Humberto de Campos, do Irmão X, o próprio Evangelho. Então, muito interessante. Vale a pena. É claro que é muito agradável assistir os filmes de Jesus, né? Às vezes a gente tem alguns filmes de Jesus baseado em um evangelho específico, às vezes um é baseado no de João, outro de Mateus e tal. Mas o bacana da gente pegar algumas questões assim, algumas obras, é que contam muitas coisas que os filmes não contam, né? Vai muito além. Às vezes tem situações que a gente não presencia nem nas palestras que a gente assiste, ou na missa que a gente, às vezes por acidente, acaba assistindo. Então vale a pena, porque essas pessoas foram muito importantes e passaram por uma passagem muito difícil na vida deles. Porque, olha, despedir de uma pessoa como Jesus, da maneira como foi. Nossa! Haja fé, né, Lu? Haja fé, nossa, haja fé. Né? Imagina a honra que foi de, né? Compartilhar de caminhar o caminho. Imagina, que a gente sabe da história do que está escrito, mas imagina dia após dia o que foi aprendido, o que foi falado, o que foi, né? Que não está aí, porque são muitos e muitos dias, anos, né? E, a gente nem imagina. É isso, Lu. Espero que tenha gostado. Nossa, gostei, aprendi, porque muita coisa assim eu não estudei, não sei, então foi um aprendizado hoje.